Chegamos numa questão 5 de 2017, que ela fala o seguinte, sobre seres vivos. E é legal que é uma questão que te deixa pensar. Não é uma coisa só decoreba, pessoal. A gente tem aqui, né, características descritas no quadro e ele pede para você dizer vantagem a partir disso. É muito melhor do que ele falar quem tem. Qual é a característica desse grupo? A UERJ geralmente não pergunta isso nas questões de seres vivos. Ela geralmente pergunta uma vantagem, para não virar uma decoreba imensa, né? Que a gente tem muito filo para pensar, né não? Então ele fala assim, ó, os moluscos são animais de corpo mole que, em sua maioria, apresentam sistema circulatório aberto e concha calcária, movimentam-se lentamente e se restringem a ambientes aquáticos. Entretanto, modificações desse padrão são encontradas em cefalópodos, como lulas, e alguns gastrópodos, como caramujo, conforme observada na tabela. Então, ele dá uma tabela que eu não quero saber a tabela. Eu vou ler primeiro a pergunta. Sempre assim, pessoal. Vamos ver. Teve um gráfico? Teve uma tabela? Pula ela. Vai para a pergunta, depois tu volta nela para poder ver como você vai interpretá-los, ok? Esses dados aí. Então, vamos lá primeiro. Indique uma contribuição de cada uma das modificações apresentadas na última coluna da tabela para que os respectivos grupos de moluscos sobrevivam em seus ambientes. Galera, então ele quer uma vantagem para isso, né? Uma contribuição é uma vantagem. Outra vantagem para isso, outra para isso e outra para essas modificações aqui. Então, vamos lá. Vou fazer em ordem? Óbvio que eu vou fazer em ordem. Então, vamos lá. Primeira modificação. Concha interna reduzida ou ausente. Pô, o animal é marinho. Ele caça peixe. Então, ele precisa ter o quê? Agilidade. Então, a concha reduzida ou ausente diminui o peso, aumenta a sua agilidade. Então, essa já é a primeira. Então, diminui o peso e aumenta a sua agilidade. Tá aí, beleza. Matou a primeira, bonitão. A próxima, sistema circulatório fechado. Pô, se o sangue não cai numa cavidade corporal, que a gente chama de hemolinfa, né? Ele não perde pressão. E se o sangue mantém a sua pressão, também vai aumentar o quê? A agilidade. Então, manutenção de elevada pressão sanguínea. Manutenção de elevada pressão sanguínea. Isso também está relacionado com a agilidade. Ok. Qual é a outra, então, agora? Desenvolvimento sem passagem pela etapa de larva. Galera, a larva é como se fosse uma minhoquinha ali, né? Molinha, né? Desprotegida. Quando eu passo com desenvolvimento direto, eu já viro um animal mais ou menos com cara de adulto, isso aumenta a minha proteção. Então, diminui o risco de predação. Então, diminui o risco de predação, né? Porque atinge a idade adulta mais rápido, né? Chega mais rápido na fase adulta. Show, tá ali. E a última, maior produção de muco. Ô, meu povo, ambiente terrestre. O muco ajuda em duas coisas: na movimentação ou na não desidratação do corpo. Tá aí outra característica. Então, o muco diminui a desidratação ou então ele facilita o
deslocamento no ambiente terrestre. Tá aí, show, fechou. Galera, então, dica do professor Álvaro para vocês. Não fiquem tentando só decorar quem não tem, o que tem, quem não tem. As principais, ok. Mas a UERJ cobra mais o quê? A UERJ cobra mais a vantagem. Ela quer que você olhe para uma característica de um grupo e você defina se aquela característica ela traz uma vantagem e que vantagem é essa. Isso é mais importante do que efetivamente só saber, tem uma concha reduzida ou ausente, ponto. Quem só sabia isso não se ligou no que isso proporciona ao indivíduo, na hora que chega na hora dessa prova, se dá mal. Beleza? Então, vem para o VIPMed.